Com muita alegria que nós realizamos mais um evento, né? Em comemoração aí ao aniversário do Núcleo Sul Mineiro. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos recebê-los, então, com uma música tocada pelo jovem, querido, nosso parceiro, José Vinícius. José Vinícius, oi. Fique à vontade. Boa noite. Mais uma vez, uma honra participar aqui do evento. Vou tocar a música O Sol Nascerá, do Cartola. Nós não estamos te vendo, hein? Agora deu certo aqui? Obrigada. Que lindo! Zé Vinícius, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Zé Vinícius, que é filho de uma psicopedagoga, né, nossa associada, e ele tem abrilhantado os nossos eventos aí com o seu dom, né? Tão jovem, com um dom brilhante como esse. Eu que agradeço pela participação, Cláudia. Obrigada. Todo mundo tem que lembrar de curtir a página do Zé Vinícius, né? Deixar um like, né, Zé Vinícius? É isso? Sim, deixa um like lá no meu canal, Nas Cordas do Mundo. Como que chama? Nas Cordas do Mundo, se inscreve lá. Nas Cordas do Mundo. Pessoal, quem está assistindo a gente aqui, vamos prestigiar o Zé Vinícius, né? E dando seguimento aí à nossa noite, nós teremos o imenso prazer, né, de ouvir Lídia Mello. Ela que é formada em pedagogia, tem especialização em psicoterapia psicanalítica pela USP, é professora do curso de psicopedagogia do Instituto Sede Sapiens e assessora de escolas, trabalha também com atendimento em psicopedagogia, psicoterapia, é presidente da APP, Associação de Psicoterapia Psicanalítica, e também ministra cursos, né? É uma pessoa com quem eu tive o prazer de participar de um curso e fiquei, assim, muito encantada com a fala da Lídia, né? Por isso nós a convidamos para estar falando com a gente nessa noite. O aprender, conhecimento e afeto é o tema que a Lídia trouxe para conversar com a gente nessa noite. Então, Lídia, eu agradeço muito por você estar com a gente nessa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigada, agradeço a Cláudia a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer muito grande e, na verdade, eu estou querendo trocar algumas ideias com vocês a respeito desse trabalho que a gente desenvolve. Eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha história, e aí a gente começa a discutir propriamente o aprender, conhecimento e afeto. Eu sempre fui muito encantada com as crianças, sempre
Eu fui tia muito cedo, com 10 anos eu já tinha sobrinhos e sempre me encantei com a forma como eles se aproximavam do conhecimento, a curiosidade e a vontade de aprender. E aí, como vocês ouviram a Cláudia falar, eu acabei buscando uma formação no decorrer desses anos que abarcasse a parte de educação, a parte de psicologia, mais especificamente de psicanálise, e tenho uma experiência razoavelmente grande na educação e também em atendimento em psicopedagogia e agora em psicoterapia psicanalítica. E, na verdade, eu queria conversar com vocês sobre, bem em cima do tema que eu propus, conhecimento e afeto. E aí eu vou começar conversando com vocês sobre alguma coisa que acabou sendo, eu vou seguir nessa ordem, porque eu vou tentar seguir uma cronologia do desenvolvimento da criança. Eu tive uma aproximação primeira com a educação e depois com a psicanálise, mas eu vou inverter um pouquinho, considerando a cronologia de desenvolvimento da criança. Então, uma coisa que eu presto muita atenção hoje, e que eu acho de uma importância muito grande, é o nascimento de um bebê. Eu hoje considero muito importante o acolhimento que essa mãe grávida tem no decorrer da gestação e no nascimento desse bebê, principalmente se for o primeiro filho, mas nos outros também. E a presença de um pai participativo desse evento. Eu hoje vejo o nascimento como alguma coisa assim, a criança chega e nasce e tem muito poucos recursos. Ela não enxerga, ela não tem o controle dos próprios movimentos e começa a viver. O entorno desta criança é algo muito importante para o seu desenvolvimento. Então, ela aos poucos vai aprendendo e vai conseguindo se localizar na vida muito em função da forma como ela é acolhida. Então, a rotina que vai sendo estabelecida em termos de mamadas, banhos, vai dando um rumo para essa criança e vai dando até, começa a desenvolver nela uma certa noção de tempo. E esse acolhimento, primeiro, é muito importante para tudo que ela vai ser no decorrer da sua vida. Aprender sempre foi um aspecto que me encantou. Eu pude desenvolver isso bastante, trabalhando muito com educação, trabalhando com formação de professores e com escolas. Uma coisa que sempre me encantou foi a vontade que as crianças têm de aprender. Os pequenininhos, né, até tenho acompanhado mais de perto, eu agora tenho um netinho, mas eu sempre gostei de acompanhar a forma como as crianças vão fazendo questão de ter uma interação com os adultos ao seu redor e a forma como elas vão, num primeiro momento, imitando e reproduzindo aquilo que elas veem nessas pessoas que estão ao seu entorno. Um aspecto que eu acho muito importante também desse começo é que a gente consiga, é lógico que os 3 primeiros meses são os mais difíceis, e até a mãe se adaptar, até a criança se adaptar, leva minimamente esses 3 meses, né? Para haver já o início de uma relação mais consistente, vamos dizer assim. O início. Então, essa criança, mesmo principalmente imitando o que os adultos ao seu redor fazem, ela já está aprendendo. Muito engraçadinho ver como eles querem agradar, se comunicar.
E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que começou a me chamar a atenção a partir de um determinado ponto, é por que é que algumas crianças não aprendem. Eu trabalhei bem no começo, recém-formada, trabalhei em escola como professora. E eu sempre acreditei numa aprendizagem que tivesse intimamente relacionada à autonomia. Então, eu sempre acreditei que o melhor conhecimento é aquele que a criança pode desenvolver através das suas próprias ferramentas. Eu tenho uma historinha que é verídica e que eu gosto muito e que eu sempre costumo contar, e eu fui buscá-la, me foi contada por uma pessoa numa das viagens que eu fiz, trabalhando com escolas e com professores. E a historinha é mais ou menos assim. Tinha uma menina, e como todas as crianças, como a maioria dos adultos, tinha o hábito na casa dela de falar muito através de diminutivos. Oi, filhinha, como você está? Vai pegar a blusinha, está fazendo muito frio hoje, vai dar um beijo na mamãezinha, e assim por diante. E aí os pais, um belo dia, iam mudar de casa e começaram a conversar com essa criança e falavam assim, filhinha, agora você vai morar num casarão, vai ter um quartão enorme, um quintalzão, vai ser uma beleza. Muito bem. Eles se mudaram e um belo dia o pai chegou em casa e perguntou para a menina, oi, filhinha, cadê a mamãe? Está lá no cuzão, papai. Por que será que essa criança deu essa resposta? Alguém pode me responder? Alguém desconfia de alguma coisa? Não? Não? Se o pai dizia antes, falava com ela que ela tinha uma casinha, morava num quartinho, e aí um belo dia ela passou a morar num casarão, e tinha um quartão e um quintalzão, nessa casa nova não podia ter cozinha. Então, eu acho que isso mostra bem o pensamento inicial das crianças, onde elas observam as regularidades, né? No caso, a regularidade da fala, e se apropriam dessas regularidades e começam a utilizá-las. Essas são as ferramentas iniciais do conhecimento de uma criança, e eu acredito que elas sejam a base de um conhecimento com autonomia. Eu acho que as escolas, algumas escolas já fazem isso, mas não são todas. Ter uma noção do que essas crianças já chegam sabendo a respeito dos conhecimentos que vão ser trabalhados na escola e partir desses conhecimentos para desenvolver outros. Então, considerar sempre as ferramentas que esta criança possui e a partir delas, e a partir de um conhecimento já existente, criar desafios, novos desafios, e fazer com que ela se desenvolva. Nesse caminho que eu trilhei dentro da educação, eu tenho como referência Jean Piaget, Lino de Macedo, Délia Lerner, entre outros. Muito bem. Então, esse é o lado que eu tenho de bastante experiência com a aprendizagem. Comecei, a partir de um determinado momento, ter interesse em por que as crianças não aprendem. Algumas crianças não aprendem. E acabei entrando na área da psicopedagogia. Trabalhei um bom tempo no SEDES, dando aula no curso de psicopedagogia, e trabalhei, e ainda trabalho, com atendimento com crianças com dificuldade de aprendizagem. Há
uma interferência desse desenvolvimento afetivo, às vezes, há uma interferência desse desenvolvimento afetivo no desenvolvimento do conhecimento. Então, muitas dessas crianças que chegam até nós tiveram um desenvolvimento onde a aprendizagem, de alguma forma, ficou prejudicada. Ou porque não tiveram um entorno que as ajudasse a entrar e a lidar com a vida, ou porque algum fato aconteceu que trouxe consequências que acabaram interferindo nessa questão da aprendizagem. Então, eu penso assim e procuro trabalhar hoje considerando isso. Eu quero sempre saber de onde veio essa criança e qual a história de vida que ela teve, desde o nascimento. E procuro, ao receber essa criança, descobrir o que ela já sabe e o que ela já tem, a forma como ela lida com o conhecimento em geral. Como que eu procuro fazer isso? Eu trabalho bastante com jogos, e os jogos me dão referências, tanto na questão afetiva, quanto na questão do conhecimento. A forma como a criança lida com as regras, a forma como ela se expõe ou não na tentativa de lidar com esse jogo, me dão informações preciosas sobre o desempenho dessa criança. Eu penso que num atendimento, estamos falando de um atendimento psicopedagógico, eu penso que é muito importante que essa criança se sinta bem recebida, acolhida e respeitada. Penso que é muito importante que tudo que seja conversado com os pais seja conversado com essa criança primeiro. Eu acho que uma das coisas, um dos papéis que o psicopedagogo pode ter com essa criança é de quase um superego auxiliar, ou seja, se ele puder ter um atendimento e um espaço onde essa criança se sinta acolhida, respeitada e possa ter a liberdade de se expor, a interferência que esse psicopedagogo pode ter na dinâmica de vida dela pode ser bastante importante. Então, eu penso que aprender é uma coisa muito... é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. E não acho que aprender seja uma coisa fácil. Acho que aprender implica em empenho e sacrifício. Acho que aprender pode ser um motivo de prazer, sim, se a gente considerar as características dessa criança e puder propor um tipo de trabalho onde ela tenha uma participação com autonomia, onde ela possa descobrir os recursos que ela tem e as ferramentas que ela tem. Lógico que, em algum momento, tanto a escola quanto nós vamos fazer uma aproximação da forma como ela aprende, das coisas que ela sabe, com o conhecimento social, né? Então, essa aproximação, ela é necessária, ela é importante, mas acho que tem que ter um tempo para essa criança poder descobrir as próprias ferramentas, ter uma segurança maior e desenvolver o próprio conhecimento. Então, eu escrevi uma porção de coisas e, na verdade, eu não queria ler para vocês. Só estou dando uma olhada aqui para eu poder me localizar. Tem uma fala juntando um pouco educação
e conhecimento, tem uma fala do Brousseau que eu gosto muito, e isso em relação ao conhecimento. E ele vai falar de uma questão que eu acho importantíssima, que é o lidar com o erro. Então, para mim, aprender é se arriscar. Uma criança só se arrisca se ela tem um ambiente seguro. A maioria delas. Tem aqueles que se arriscam, são mais seguros e se colocam para poder descobrir as coisas. Tem aqueles que são mais cuidadosos. Para mim, a questão do erro é um aspecto muito importante. Então, dentro desse trabalho, é preciso que haja um espaço para o erro. Por quê? O Brousseau diz assim: o ensino direto do saber é impossível. O uso e a destruição dos conhecimentos precedentes fazem parte do ato de aprender. Consequentemente, temos que admitir uma determinada reorganização didática do saber, que troca seu sentido, e temos que admitir também, ao menos de modo transitório, uma determinada dose de erros e contradições, não só por parte dos alunos, mas também por parte do ensino. O Brousseau fala em verdades provisórias. E uma coisa que eu falava muito para os professores, e eu acho que um psicopedagogo tem que ter um espaço no seu atendimento para isso, as crianças podem, e seria importante que descobrissem, que nós também erramos. Uma coisa que aparece muito na escola ainda, eu penso, é a ideia de que o professor é aquele que sabe tudo ou quase tudo e nunca erra. Então, vou contar mais uma historinha. Essa é uma historinha que eu vivi naqueles tempos em que eu trabalhava em sala de aula. Era o primeiro dia de aula, meu primeiro dia naquela escola, e eu cheguei na escola e propus um jogo para as crianças. Era um jogo muito simples, em que era preciso repetir uma fala, era um jogo da minha infância. E os meninos sentavam se alternando, meninos e meninas, e cada um tinha que repetir uma fala ao passar um objeto para a criança seguinte. Quem errasse aquela fala recebia o nome de bicho. E aí tinha uma menina na minha sala, gente, primeiro dia de aula, tinha uma menina na minha sala que estava impecável, não tinha uniforme, e ela era perfeita, o cabelo impecável, a roupa impecável, e a gente sabe como as crianças são e como elas se percebem com muita facilidade. E chegou na hora dessa criança, ela errou. E as demais crianças tinham que escolher um nome de bicho para ela. E o que foi que ela escolheu? O que foi que escolheram para ela? Lesma. Com toda a perspicácia das crianças. Percebendo que uma menina tão impecável seria uma provocação chamá-la de lesma. Bom, essa menina ficou completamente perdida. E as lágrimas vieram até a metade dos olhos, e eu pensei comigo, pronto, está feita a grande confusão. Amanhã vou ter alguma mãe conversando comigo a respeito do primeiro dia de aula. O que é que eu posso fazer? Eu estava no jogo, o jogo foi continuando, quando chegou em mim, eu errei. Quando a menina viu que eu tinha errado, gente, ela mudou completamente de posição. Se a professora pode ser um crocodilo, ela pode ser uma lesma. Então, eu acho que esse é um exemplo primoroso, porque a gente só aprende, de fato, se a gente se arriscar. Toda vez que eu compro um celular novo, ou que eu uso um aplicativo novo, e agora, digamos, nessa época de pandemia, a coisa que a gente mais faz é aprender alguma coisa nova, toda vez que eu enfrento uma situação assim, eu me lembro das crianças, quando entram na escola
e quando aprendem um conhecimento novo. É sempre um susto. Se essa criança puder ter, tanto no ambiente escolar, quanto num ambiente, principalmente num atendimento psicopedagógico, um acolhimento e um espaço, e ela puder descobrir que o erro, que o risco que ela corre ao tentar aprender e as hipóteses que ela levanta, que nem sempre serão as mais corretas, se houver um espaço para isso, a possibilidade de aprendizagem vai ser muito maior. E a possibilidade de uma autoestima que vai se desenvolvendo com o passar dos tempos também será muito maior. Eu acho que nós que trabalhamos com atendimento de crianças com dificuldades na escola, temos algumas pressões, vamos dizer assim. Há a pressão da escola, há uma certa pressão, às vezes, dos pais, e a gente tenta segurar e criar uma situação tal que dentro do tempo que a gente pode ter com essa criança, a gente consiga fazer com que ela se perceba os próprios recursos e se desenvolva. Não é fácil, mas eu acredito muito nesse trabalho. E era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que eu tenha sido o suficientemente clara. Estou às ordens de vocês, se vocês quiserem colocar algumas questões ou trocarem algumas ideias comigo. Você está sem som, Cláudia. Liga o microfone. Está me ouvindo? Agora estou. Excelentes as suas provocações aí, o que você trouxe para a gente, né? Eu abri aí para a gente, para perguntas, né? Alguém tiver alguma pergunta? Mas enquanto as meninas vão aí pensando na pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aí nesse aprender, quando você traz ele para a gente como empenho, né? Que exige empenho, exige sacrifício e é preciso correr o risco, né? E, assim, eu vejo que é realmente, né, aprender e crescer dói, né? São duas, tá? Mas a Alice Fernandes, ela fala um pouquinho nesse aprender é quase tão lindo quanto brincar, né? Como que você vê isso? Então, eu acho que o aprender, ele é gratificante. Na maioria das vezes, eu sempre gostei de trabalhar com crianças exatamente por causa disso, porque o aprender, para eles, é um jogo. E se não houver esse peso muito grande no erro, e se houver um espaço para que essas crianças possam, de fato, se abrir e se mostrar, aprender é algo muito gratificante. Então, eu acho que o aprender é prazeroso. A única coisa que eu não acho é que aprender possa ser uma coisa fácil, necessariamente, ou prazerosa o tempo todo. Não, não acho que é. Eu acho que há momentos em que é preciso um esforço maior. Acho que nós todas, como adultas e como pessoas que eu acredito que continuam estudando e aprendendo, sabem que muitas vezes é preciso um empenho maior para a gente ultrapassar dúvidas que a gente vai tendo. Então, eu tenho para mim, e gostaria que fosse possível, aprender até o final da vida. Mas existe um empenho, sim. Eu acho que nada é gratuito. Então, por exemplo, eu trabalho com jogos com as crianças, sim, trabalho. Mas se você não tiver uma certa disciplina, não é o jogar pelo jogar, né? Quando a gente trabalha com jogos e você quer desenvolver algum conhecimento a partir deles, você vai fazer perguntas, você vai criar situações onde a criança vai parar para olhar sobre as estratégias que ela usa
e o que ela pensa a respeito daquilo. Então, a tomada de conhecimento, a tomada de consciência sobre a própria ação dentro da aprendizagem é um aspecto muito importante. A gente se apropria desse conhecimento quando a gente toma conhecimento dele. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem simples. A gente chega em casa, cheia de pacotes, e vai distribuindo os pacotes pela casa, de acordo com os lugares aos quais eles pertencem. Quando coloca o último pacote, a gente fala, ih, cadê a chave do carro? Onde eu deixei? Como a gente faz para lembrar, nesse tempo todo que transcorreu, onde foi que a gente deixou a chave do carro? O que a gente faz? A gente toma consciência de um caminho que foi feito de forma inconsciente. E na hora que a gente resgata toda essa ação que a gente fez, aí vai chegar um momento que a gente fala, deixei no quarto em cima do criado mudo. Então, esse é um caminho que é importante que a criança faça quando a gente está trabalhando com ela o jogo e a aprendizagem. É a tomada de consciência sobre as estratégias que ela usa e os passos que ela dá no desenvolvimento desse conhecimento. Respondi um pouquinho, Cláudia? Sim, sim. Né? E a gente pensando hoje nesse momento aí, né, de um conhecimento, passando muito mais pelo virtual. Olha, para você ver que os alunos hoje, a questão do afeto aí com o virtual hoje está bem, né? Bastante complicado. Eu tenho uma pergunta. Raquel, vamos lá. Professora Lídia, boa noite. Boa noite para todos. Na verdade, não é uma pergunta, é uma partilha aqui, né, de uma experiência. Eu preciso me posicionar primeiro, né, que o meu cenário é um cenário de adolescentes. Também sou pedagoga de formação, apaixonada por essa dinâmica do aprender. Então, eu atualmente trabalho no Ensino Fundamental 2, então toda a minha experiência de vida é muito ligada a esses pré-adolescentes e adolescentes. E quando a gente pensa em aprendizagem nessa faixa etária, né, dos pré-adolescentes e dos adolescentes, existem duas vertentes muito importantes que não podem se perder. A primeira é a vertente do desejo. Então, o desejo por aquilo que é novo, por aquilo que é diferente, pelas experiências novas. É aquilo que uma criança sente quando ela está diante de um jogo. E esse desejo de aprender, ele precisa ser alimentado dentro do espaço que nós estamos agora, que é um espaço virtual, né? Mas que nós estaríamos, que seria o espaço físico da escola. E a segunda vertente, que também é muito importante, é a vertente da prontidão. E isso na adolescência, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, isso não é muito fácil. Porque essa prontidão para estar ali para a aprendizagem, ela demanda uma energia que não vai de encontro ao que o adolescente está vivendo fisicamente. Então, o adolescente, ele fisicamente, ele tem mais sono, ele é mais lento para acordar, e algumas outras características que lhes são próprias, né, da faixa etária. E aí está o grande desafio do professor, né? Nós não somos mais aqueles que o saber, o conhecimento está aí na mão dos alunos, né? Hoje nas salas virtuais. Então, eu acho que o trabalho do professor agora, ele é um trabalho do ser carismático, né? De fazer vivo aquela vontade de aprender, de tornar aquele adolescente um pesquisador do conhecimento. Essa é a magia, né, na adolescência. Então, quando eu ouço você falar dessa magia do quanto um jogo pode ser favorável, né, para o despertar desse conhecimento em uma criança, o quanto um professor precisa ter essa magia com ele para despertar essa alegria de conhecer, de saber dentro de uma sala de aula com adolescentes. E esse momento que nós vivemos agora, né, o momento da pandemia, nos colocou em uma outra situação
E é uma situação também muito interessante, eu tenho percebido, muito diferente. Como eu estou aqui atrás de uma tela e eu preciso fazer esse conhecimento interessante para aquele que está do outro lado, para que ele seja um pesquisador, que ele busque mais dentro daquilo que eu estou falando. Então, essa energia que precisa ir agora através das telas. Eu acho que é um desafio maravilhoso, assim, né? Eu acho que é um novo, é um descortinar, é uma coisa nova que a gente está vivendo, mas está fazendo alunos autônomos, né? Não é bom para todos? Não, claro que não, né? Não é bom para todos, mas daí sairão muitos jovens com grande autonomia para a aprendizagem. Isso é muito bacana também. Eu só queria fazer esse comentário aqui, né? Que enquanto a gente vai pensando nessa dinâmica do jogar com uma criança, da experiência vivida, né, de despertar essa emoção pelo saber, pelo novo, pelo conhecer, e o quanto isso não pode morrer, ao passo que o aluno, que o jovem, né, que aquele adolescente vai crescendo. E acho que esse é o grande desafio, manter isso vivo, né, manter a curiosidade, a vontade de aprender, a vontade de ver o novo. Isso é um desafio, mas é muito bacana também. Eu acho que é muito bonita a educação por isso, né? É uma educação que circula, é uma educação viva. É muito interessante tudo isso. Então, é só uma partilha, experiência de vida. Eu gostaria de fazer algum comentário a partir do que você colocou. Ai, que gostoso. Primeiro que, de fato, essas aulas virtuais, a gente é o que temos para o momento, mas eu acho uma dificuldade enorme. Grande desafio. Com todas as faixas de idade. A relação presencial, a proximidade, o calor humano, a troca com os colegas, eu acho que isso é uma perda e torço muito para que a gente possa retomar isso o mais brevemente possível. Agora, tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar, e que você me fez lembrar, eu até tinha levantado aqui, que é assim, eu penso que uma coisa que, às vezes, quem trabalha com conhecimento, eu acho que em qualquer faixa de idade, se esquece, a gente pode desenvolver o conhecimento com as crianças, com os adolescentes, e até mesmo com os adultos, se a gente descobrir quais são os principais interesses dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu gosto muito do que se faz em algumas escolas, que são os trabalhos com projetos, e penso que dentro de um atendimento psicopedagógico isso é possível também. Se a gente conseguir descobrir quais são os interesses principais dessas crianças, é possível desenvolver mesmo jogos e mesmo uma pesquisa e desenvolver conhecimentos mais de conteúdo, se a gente aprofundar esses interesses dessas crianças, porque em algum momento a necessidade do escrever vai estar presente, a necessidade de localizações vai estar presente, a necessidade de uso de conteúdos matemáticos vai estar presente. Só que esses conteúdos vão aparecer contextualizados e para responder a uma necessidade e a um interesse daquela criança. Eu acho que, em se tratando da escola, às vezes, as escolas esquecem desse aspecto, que o aprender, como disse a Cláudia, pode ser muito prazeroso, entre outros motivos, se vier de encontro a uma curiosidade que esta criança, este adolescente e este adulto já tem. E pode desenvolver e aprofundar essa curiosidade, e para fazer isso, ele vai ter que fazer uso de vários conhecimentos de conteúdo escolar para desenvolver e aprofundar esse interesse. Era isso que eu queria comentar. Parece que tem mais uma pergunta, se mais alguém quiser levantar a mão. Ana Cristina. Ana Cristina, acho que gostaria de falar, Ana Cristina.
Oi, Ana. Estou brigando com o meu microfone. Boa noite, professora. Não está dando para ouvir, Ana Cristina. Boa noite, professora. Estou brigando com o microfone. Bem, estamos todas. Boa noite. Todas, todos, né? Sim. Aliás, estamos brigando com a tecnologia, né? Na sua fala da questão do aprendizado, que nós estamos aprendendo muito, né? Isso me fez pensar muito na questão do aprendizado do aluno também, né? Bom, essa semana a gente conversou até na reunião do núcleo a questão do cansaço, o quanto nós estamos cansados de aprender, né? Porque a gente está aprendendo o tempo inteiro, está tendo que correr atrás das informações e assim, os alunos também, né? Nesse último ano, eles, além de aprender o conteúdo, eles tiveram que aprender coisas que eles não sabiam fora do conteúdo, né? Então, até essa sua fala do projeto vem de encontro a isso. A Raquel também acabou falando muito a respeito disso, né? E o quanto é difícil, tanto para o professor, fazer com que isso se torne prazeroso, porque a gente sabe que muitos conteúdos não têm sentido nenhum, né? A gente falar que tudo que é dado realmente tem sentido, a gente sabe que não tem, né? E o quanto está cansativo, o quanto a gente precisa repensar, né, as questões escolares. Então, eu acho que até essa sua fala vem de encontro a isso, né? Eu acho que a senhora vai concordar comigo. Sim. Sim, com certeza. Eu acho que nunca nenhum de nós, em algum momento, imaginou que fôssemos passar pela situação que estamos passando. Eu acho muito difícil. Eu entendo o lado dos alunos e entendo o lado dos professores. Alguém puxou o tapete de todo mundo e tivemos que nos reinventar muito rapidamente, e estamos aprendendo, é aquilo que você falou, a gente está aprendendo diariamente. Eu acho que esse aprendizagem vai ficar, eu acho que esta aprendizagem vai ter frutos, né, por tudo isso que estamos aprendendo, mas, com certeza, eu torço para que a gente volte a ter um contato físico, né, próximo. É interessante porque, por exemplo, eu dou aula e, por causa dessa tecnologia, minhas alunas hoje, algumas vezes, estão presentes na aula, embora estando em lugares bem distantes, né? E isso só é possível porque existe essa tecnologia. Então, eu acho que uma parte disso vai continuar, mas eu torço para que a gente possa ter uma proximidade, tanto no atendimento, quanto dentro do ambiente escolar, porque eu acho que nada substitui o contato pessoal, né? Físico, o sentir o outro, né? Eu acho uma situação bastante difícil. Hoje eu escutei muito interessante, né, Ana Cristina, né, complementando aí a sua fala, né, ouvi um professor hoje me ligando para pedir, na verdade, ele é professor de matemática, então ele precisou montar a sua sala de aula dentro da sua casa para resolver as equações na lousa e todas as questões que envolvem a matemática, e ele me ligou para pedir os refis dessas markers, né, de quadro, e aí ele me disse assim, com as palavras dele, né, entre aspas, repetindo, né, tenho me sentido muito cansado de tudo isso. Então, de tudo isso, quando a pessoa te fala de tudo isso, na minha função, né, de oferecer para ele um conforto, uma palavra de incentivo ao trabalho dele, mas entendendo a situação dele. Claro. Então, que os professores estão sendo muito cobrados, né? Estão precisando aprender muitas coisas novas, estão com os alunos dentro de suas próprias casas e estão na casa de todas essas famílias, então há uma exposição muito grande do profissional também. Então eu vejo que a gente, como a professora Lídia colocou, né? Estamos todos torcendo muito para a retomada da utilização dos espaços da escola, né? Tão importante para os nossos jovens, para as nossas crianças, esses contatos físicos que fazem parte do desenvolvimento,
eu não consigo pensar em um adolescente adolescendo sem seus pares, né? Que isso, a gente sabe o quanto foi importante para nós estar com os nossos amigos, né? Formando grupos e laços fortes enquanto crescíamos, nos desenvolvíamos. E nós temos esses jovens hoje dentro de suas casas. Então, assim, há muitas questões envolvidas aí, né? Vai exigir muito de nós, psicopedagogos. Eu acho que cada dia mais, eu acho que a importância da gente estar bem formados para poder auxiliar esses jovens, né? Aprendizes. E a gente vê isso acontecendo, né? Então, o professor falou, eu estou muito cansado de tudo isso. É uma frase que faz a gente pensar muito, né? É difícil, está difícil. Eu fico preocupada um pouco com as crianças e fico pensando nessas crianças cuja vida, de alguma forma, se inicia passando por isto, né? Mas acho que eu nem gosto demais de ficar falando muito sobre a situação em si. Fico tentando procurar uma forma de acreditar e de fazer alguma coisa que possa promover alguma coisa positiva. Para a gente não deixar de investir nesse futuro e na possibilidade de uma mudança, né? Para a gente não deixar se abater a tal ponto de desistir. Não, eu acho que está difícil, está muito difícil, mas vamos fazer o máximo que pudermos, cada dia, um dia de cada vez. Com certeza, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nós já gostaríamos também de ir encerrando. Ninguém mais? Levantou a mão. Bom, então, aprender é um processo vital, né, Lídia? Com certeza. Todos nós aprendemos, né? Dentro da psicopedagogia, então, nós acreditamos que todo mundo aprende, cada um tem o seu tempo, cada um tem um jeito de aprender diferente, né? E fazer com que esse conhecimento circule. Eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais, já agradecendo você por tudo que você apresentou para a gente nessa noite. Nós conseguimos gravar o evento, vamos disponibilizar lá no nosso canal no YouTube, né? Acho que ficou uma gravação muito bacana, ficou leve, ficou uma noite gostosa. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar com vocês, agradecer a Cláudia o convite, e estou à disposição para a gente poder trocar ideias e pensar em possibilidades de trabalho que nos joguem para um futuro melhor do que esse que nós estamos vivendo. E que a gente possa, de alguma forma, como disse a Raquel, não deixar que essas crianças, esses adolescentes, deixem de ser curiosos e de ter um prazer e uma vontade de aprender. Eles são o nosso futuro e nós temos que lidar com isso da melhor forma possível. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, então, né, em nome do Núcleo Sul Mineiro de Psicopedagogia, e vamos contar com você, sim, em outros momentos, né, você que é aí uma expert na matemática, tem vários assuntos interessantes aí, né, dentro da matemática. Bom, agradeço também a presença de todos vocês nessa noite, né, e vamos fazer uma foto, vamos abrir a câmera aí, quem quiser participar dessa foto aí. Cadê Gabi? A Gabi é a nossa fotógrafa. Pode falar, Gabi, 1, 2 e já? 1, 2, 3 e...
Prontinho. Muito obrigada a todos. Então, a gente, logo amanhã, a gente já coloca lá no nosso canal, compartilharemos o link com vocês. Obrigada a todos. Um grande beijo e uma ótima noite para vocês. Quinta-feira, não percam, mais um evento em comemoração aos 26 anos do Núcleo Sul Mineiro. Imperdível, hein? Nós vamos ter uma roda de conversa sobre a formação do psicopedagogo. E agradeço aqui também a presença dos supervisores de escola, né? Nós tivemos aí 3 supervisores, Rio 12, Borda da Mata, Eliodora. Então, um grande abraço a todos. Obrigada, professora. Foi ótimo. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Vocês. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau, obrigada. Tchau. Zé Vinícius, boa noite. Boa Você noite. ficou assistindo a palestra toda. Fiquei aqui até agora. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Tchau. Boa Hoje deu noite. tudo certo, né? Graças a Deus, né? Verdade. Tchau, boa noite.